Dívida soberana da Rússia foi rebaixada para nível lixo. O rublo vale menos de um centavo. De tudo isso, há temores de uma crise imobiliária iminente, que agora ameaça afundar ainda mais a economia russa. Uma economia de guerra superaquecida, correndo o risco de explodir da pior maneira possível. Mas todas essas consequências são resultado das escolhas de Putin e somente das escolhas de Putin. A base da economia de Putin está ruindo. E o medo de perder o poder político provoca um colapso da lógica. O mercado imobiliário russo, avaliado em trilhões de rublos, está em colapso, sem salvação. Os bancos estão recusando milhões de solicitações de empréstimo e os cidadãos comuns agora estão enfrentando taxas de juros absurdas de 30%. O mais chocante é a solução bizarra. O regime de Putin agora está secretamente sendo forçado a construir unidades habitacionais para compradores fantasmas que não existem. Eles seguem erguendo cidades vazias e arriscando uma bolha imobiliária, pois a Rússia não pode permitir que a construção desacelere. Essa crise é um ato deliberado de autossabotagem. O Estado tentou esconder a dívida com grandes subsídios, gerando forte inflação ao imprimir 43 trilhões de rublos. E agora deve escolher entre um colapso financeiro e uma revolução política. Uma guerra sem sentido destrói uma nação internamente. A história começa após a queda da União Soviética. Na época, o mercado imobiliário era um dos principais pilares econômicos da Rússia. Ele fornecia uma base estável para sustentar toda a economia do país. Afinal, um país com quase 150 milhões de habitantes precisava de muitas unidades habitacionais. Para construir essas unidades habitacionais, é necessário muita construção. Essa construção exige muitos materiais, que precisam ser produzidos e transportados. O transporte exige combustível e assim por diante. O mercado imobiliário foi a faísca de ignição que fez trilhões de engrenagens em forma de rublo girarem, impulsionando toda a economia russa para frente. No entanto, esse setor da economia agora está caminhando para uma paralisação. Segundo o Insider, o segundo trimestre de 2025 devastou o mercado. Uma queda nas vendas foi registrada todos os meses, com uma impressionante queda de 55% registrada em junho. Para entender o motivo disso, é preciso analisar o sistema hipotecário do país, bem diferente dos sistemas de empréstimo modernos. É fundamental diferenciar o mercado de primeiro e de segundo nível. Na Rússia, o mercado de primeiro nível se refere a casas recém-construídas que nunca foram ocupadas antes, enquanto o segundo nível se refere à venda de unidades já existentes e usadas. As unidades de primeiro nível dominam o mercado russo, e esse domínio cresceu desde 2020 com o novo sistema de hipotecas. Casas recém-construídas são mais numerosas e muito mais caras que as usadas. Casas de primeiro nível custam quase 15 vezes mais que as já existentes, ou cerca de 44% a mais, em média. A razão para isso está no sistema de hipotecas da Rússia. Para impulsionar o mercado após a pandemia de Covid-19, que desacelerou o setor imobiliário e a construção, a Rússia criou hipotecas preferenciais, válidas apenas para imóveis novos. A ideia por trás desse sistema era impulsionar a demanda, ajudando a quitar os empréstimos, o que resultaria em uma reviravolta positiva no setor da construção. Muitos russos ficaram dependentes das hipotecas preferenciais, tornando-as um grande peso para o orçamento do país. Essas hipotecas funcionam com a maior parte dos juros sendo paga aos bancos pelo Estado, e não pelos cidadãos que tomam o empréstimo. Uma taxa de juros comum na Rússia ficou entre 16% e 20% em 2024. Mas, com uma hipoteca preferencial, o comprador pagaria cerca de 6% de juros, com o Estado cobrindo o restante. Hipotecas preferenciais atendem famílias jovens, profissionais de tecnologia da informação defesa e cidadãos de regiões árticas, Extremo Oriente e áreas rurais. No entanto, elas vêm com uma série de ressalvas. Por exemplo, mesmo que uma família com uma criança menor de 6 anos possa conseguir a hipoteca, deve dar entrada de 20% a 30%, antecipadamente. Isso basicamente significa que famílias pobres não conseguem obter hipotecas preferenciais, mesmo que a hipoteca tenha sido criada especificamente para ajudá-las. Os trabalhadores de tecnologia da informação foram tratados muito melhor pelo Estado, em uma tentativa desesperada de manter os profissionais da indústria que mais cresce no mundo dentro do país.
Mesmo assim, eles partiram. Desde o isolamento da Rússia, em 2022, centenas de milhares de trabalhadores de tecnologia da informação atuam no exílio. A hipoteca preferencial não basta para trazê-los de volta. Apesar dos problemas, milhões de russos conseguiram empréstimos para casas de nível 1, impulsionando o setor de construção por um tempo. No entanto, parece que a Rússia apenas trocou um conjunto de problemas por outro, já que os empréstimos subsidiados pelo governo colocaram muita pressão sobre o Tesouro Nacional. A Rússia invadiu a Ucrânia em 2022. Estou dizendo isso caso você tenha vivido em uma caverna. E guerra, caso você não saiba, é algo muito caro. O país tem perdido capital por todos os lados, o que torna ainda mais difícil pagar os empréstimos preferenciais. Por isso, a Duma Estatal, Câmara Baixa da Assembleia Federal da Rússia, considera aumentar os juros pagos pelos cidadãos de 6% para 12%. O orçamento da Rússia está bem apertado. Está cada vez mais apertado, dificultando lidar com o sistema de empréstimos preferenciais. Eles mesmos inventaram e implementaram. Por isso, os bancos passaram a recusar em massa empréstimos preferenciais aos tomadores. Em 2024, 80% dos pedidos de hipoteca foram negados. Dos que conseguiram empréstimo preferencial, quase metade recebeu plano de devolução. Isso exigiria que gastassem mais de 80% da renda líquida no empréstimo. No final das contas, o novo sistema de hipotecas da Rússia, que deveria apenas ajudar a aliviar a pressão criada pela pandemia de Covid-19, acabou se tornando a principal opção de hipoteca para o público. Isso também deu início ao ciclo vicioso de endividamento no qual o Estado tenta ajudar. A dívida dos cidadãos cresce, elevando os juros e os aluguéis. Isso resultou em uma insolvência pública generalizada, com apenas a elite rica sendo capaz de comprar propriedades sem ver a maior parte de sua renda ser comprometida. O fim do programa de empréstimos subsidiados em julho de 2024 provocou forte queda no interesse pelo mercado imobiliário. Em junho de 2025, houve uma queda de 66% na emissão de hipotecas em relação a junho de 2024, indicando menos compradores de imóveis. A queda se deve às taxas de hipoteca muito altas, sem mais subsídio do governo. Se o mutuário pegar 44 milhões de rublos emprestados com 20% de entrada e juros anuais de 30%, acredite ou não, esse acordo é comum na Rússia. Neste momento, eles vão pagar 146 milhões de rublos ao longo da vida do empréstimo, o que é simplesmente absurdo. O sistema de empréstimos não é o único motivo do colapso do mercado imobiliário russo. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o valor do rublo subiu rapidamente antes de cair. Isso ocorreu porque a Rússia elevou os gastos militares e outros recursos para manter o país durante a guerra. Para obter fundos, o Banco Central russo recorreu à mesma solução que todos pensávamos funcionar quando crianças: imprimir mais dinheiro. Eles imprimiram 43 trilhões de rublos para ser exato. O aumento rápido dos fundos domésticos em pouco tempo gerou forte inflação, atingindo o maior nível desde 2002. Isso prejudica o mercado imobiliário de duas formas e vale para todos os sistemas econômicos, não só o da Rússia. Primeiramente, inflação significa aumento da quantidade de dinheiro em circulação. Se há mais dinheiro no mercado, os preços das mercadorias sobem. E isso não inclui apenas imóveis, mas também veículos, joias e praticamente qualquer coisa considerada um luxo. Além disso, como imóveis são a mercadoria mais procurada, é o setor com maior alta de preços. A inflação impacta os preços dos imóveis também pelo aspecto psicológico, pois sugere um período de crise. Em crises, as pessoas preferem ter um ativo de valor real. O ativo real mais procurado é a propriedade, o que significa que os preços dos imóveis tendem a disparar. Resumindo, essa inflação foi criada artificialmente por Putin e seus aliados ao invadirem a Ucrânia. E fizeram isso enquanto o Tesouro do Estado arcava com a maioria dos juros das hipotecas. Eles não só pagavam dívidas, mas o programa era muito ativo. Em 2022, ainda cadastravam novos mutuários no programa enquanto geravam inflação. Se isso não mostra a estupidez da liderança deste país, não sei o que mostra. A história não terminou, pois ainda falta abordar um grande tijolo caindo: as sanções internacionais. Outros países ficaram insatisfeitos quando a Rússia invadiu e atacou um país soberano. A forma mais eficaz de punir um inimigo sem combate direto é por meios econômicos.
A grande maioria do mundo impôs todas as sanções possíveis contra a Rússia. E isso, definitivamente, teve um efeito no mercado imobiliário russo. Primeiramente, isso afetou negativamente o poder de compra do país e contribuiu para a inflação que já estava em crescimento. Isso acabou com o clima de investimento no país, fazendo os investidores desistirem de seus planos de desenvolvimento. Isso afetou principalmente o lado da oferta na balança de oferta e demanda. Os projetos tiveram que ser interrompidos porque os investidores estrangeiros estavam retirando seus financiamentos. No lado da demanda, projetos que eram financiados por investidores russos, mas que deveriam ser vendidos para estrangeiros interessados em imóveis na Rússia, tiveram que ser interrompidos porque seus potenciais compradores foram bloqueados. A ausência de investidores ocidentais reduziu a demanda por imóveis. De modo geral, as sanções impostas por outros países afetaram negativamente tanto a oferta quanto a demanda no setor habitacional. Quando se trata de saída de capital, ou seja, a movimentação de ativos para fora de um país, as perdas da Rússia ultrapassaram 200 bilhões de dólares no ano em que invadiu a Ucrânia, que representa a maior perda de capital da história do país. Segundo relatórios de julho, a construção de moradias caiu só 2% de janeiro a junho de 2025. Isso implica que o aumento dos preços e a queda dos juros imobiliários não são uma tábua de salvação para os construtores. No entanto, os empreendimentos imobiliários comerciais caíram 38%, mas ainda constroem unidades demais para poucos compradores. Isso levanta a dúvida se o público russo é tão insolvente e o interesse por imóveis de alto padrão tão baixo. Por que tantos prédios e bairros novos surgem tão rápido? Para quem as construtoras constroem tudo isso? Isso ocorre devido aos programas de parcelamento das construtoras, antes muito populares na Rússia. E eles funcionam pagando parcelas diretamente para a empresa que construiu o imóvel, sem precisar fazer um empréstimo. O incorporador e o comprador definem juntos o valor das parcelas mensais, que o comprador paga como se fosse um aluguel. Esse é o principal problema do programa. Ao concordar com o valor do imóvel, ele fica fixo. E quando você leva em conta a inflação da Rússia, fica fácil entender por que os incorporadores têm medo de perder dinheiro. Se ambas as partes assinarem um documento declarando que um imóvel, por exemplo, vale 4 milhões de rublos, o comprador terá que pagar 4 milhões de rublos em parcelas mensais, mesmo que o valor do rublo caia significativamente ao longo do período de pagamento. Por causa disso, o número desses programas diminuiu, assim como o restante do mercado imobiliário da Rússia. Mas eles não desapareceram completamente. Programas de parcelamento das construtoras caíram pela metade este ano. Mas eles ainda estão dispostos a vender diretamente para os compradores, o que é um dos motivos pelos quais continuam construindo tantos imóveis. Outro motivo pelo qual a construção ainda continua na Rússia é porque os incorporadores, no fim das contas, acreditam que tudo isso vai passar. Acham que os bancos reduzirão taxas no inverno e compradores seguirão comprando. E alguns deles até acreditam que o governo vai reintroduzir empréstimos preferenciais. No entanto, o principal motivo pelo qual o setor de construção da Rússia ainda está ativo, apesar da baixa demanda, não tem nada a ver com parcelas de incorporadoras ou com otimismo em relação a um amanhã melhor. E tem tudo a ver com a própria indústria. A Rússia literalmente não pode se dar ao luxo de ver o setor de construção desacelerar. 7 milhões de russos trabalham no país. Esse setor só fica atrás do comércio e impulsiona outros setores. Por exemplo, o setor de construção consome metade da metalurgia da Rússia e emprega quase metade do setor de transporte. Empresas de construção focadas em infraestrutura e construção de estradas estão, por exemplo, com grandes problemas, e esse efeito se espalhou para outros setores. Elas dependiam de contratos governamentais, mas o governo deixou de reajustar os pagamentos pela inflação. As empresas de construção de estradas agora são líderes em atrasos salariais, com a maioria delas em estado pré-falimentar. Isso impacta milhões de trabalhadores em setores relacionados, o que é inaceitável para Big Flat. Desenvolvimento. Construção civil e residencial são bem maiores que a de estradas. Eles são o segundo maior dominó da economia russa. Se ele cair, talvez também caiam as cabeças de alguns líderes. Assim, a liderança da Rússia não pode parar de construir, mesmo com excesso de moradias e pouca demanda. Mesmo sabendo que muitas dessas unidades ficarão vazias por anos após serem concluídas, eles seguem construindo. Na verdade, agora eles estão planejando desenvolver projetos em territórios ocupados. Embora tudo esteja claro, fontes russas dizem que o colapso do mercado não ocorrerá.
Esperam vendas difíceis e lentas em 2026, mas projetos de construção devem acelerar em 2027. Muita incerteza envolve o principal tema: a guerra na Ucrânia. Putin quer encerrar a guerra porque já prejudicou sua economia. Gerações de russos ainda não nascidas terão que pagar pelos pecados de seus pais e avós. No entanto, ele não demonstrou exatamente disposição para abrir mão dos territórios ocupados e parar a invasão. Portanto, é impossível prever com precisão por quanto tempo o mercado continuará em queda antes de finalmente entrar em colapso. Quando você leva tudo o que foi dito em consideração, os dados diante de nós sugerem que a Rússia está no olho do furacão da crise imobiliária. Há construções demais que dependem de compradores, que por sua vez dependem de financiamento respaldado pelo Estado. Com o corte do financiamento, a demanda por moradias caiu, pois ninguém espera que as elites ricas comprem todos esses imóveis. Considere a inflação crescente devido à queda em todos os setores, sanções internacionais e um orçamento pressionado por demandas militares de uma guerra sem sentido. E não é difícil ver como o mercado imobiliário da Rússia está desmoronando. Mas os especialistas alertam que isso vai além do mercado imobiliário. É um alerta precoce sobre o equilíbrio do país. Se a bolha da construção estourar, a Rússia pode enfrentar tantas falências que a crise atual parecerá um dia comum. Segundo Putin, no entanto, tudo está indo conforme o planejado. O presidente ainda se gaba de indicadores macroeconômicos inflados, como o Produto Interno Bruto da Rússia, dos quais 30% estão sendo gastos atualmente em uma operação militar especial, que deveria durar apenas alguns dias. Putin parece não entender essa questão, ou apenas finge. E uma questão que o russo médio pode descobrir em breve é que você não pode comer produto interno bruto no jantar. E o produto interno bruto não vai colocar um teto sobre sua cabeça. Obrigado por assistir.